Programa Metamorfose, na Tati FM e TV Tati. Nosso tema de hoje é fertilização in vitro, do sonho à realidade. Hoje nós trouxemos 3 convidados maravilhosos para falar sobre esse assunto. Vocês vão adorar. A fertilização in vitro tem sido um procedimento aliado para mulheres que sonham em ser mães, ok? Mas que por algum motivo não podem. Em muitos casos são necessárias várias intervenções que podem ser emocionalmente desgastantes. Procedimentos de fertilização têm sido uma opção para mulheres solteiras que desejam ser mães ou ainda para mulheres homoafetivas. Bom, eu já quero apresentar logo para vocês essas 3 pessoas maravilhosas que nos deram a honra de participar aqui do nosso programa. Vamos começar com o Dr. Marcos Moura. O Dr. Marcos Moura é médico especialista em reprodução humana assistida, responsável pela clínica Matrix em Ribeirão Preto. Boa tarde, Dr. Marcos. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, com essa turminha tão legal aqui, batendo papo sobre um assunto realmente interessante. É muito interessante. Agora eu queria saber como é que o senhor está se sentindo assim, diante de tantas mulheres. O que o senhor está sentindo? Eu estou acostumado. Tá vendo, doutor Marcos? Gente, ele é um amor, eu já bati um papo com ele lá fora. Ele é super alto astral. Adorei, assim, a visita do doutor Marcos está sendo maravilhosa. Vamos apresentar agora, coincidentemente, nós montamos essa pauta, convidamos algumas pessoas e depois a gente descobriu que elas já se conhecem. Olha só. A Daniele Nascimento Paulista, é isso? Tem Paulista no sobrenome, Paulista. Dani? 30 anos, tem 2 filhos por fertilização, é isso? Isso mesmo. Boa tarde, Daniele, muito obrigada, seja bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Nós agradecemos muito a sua participação, viu? Gente, a Daniele já conhece o Dr. Marcos, mas a gente vai falar sobre isso agorinha. Érica Greco, a Érica tem 42 anos, é psicóloga e também teve a experiência de fazer a fertilização in vitro, por um acaso com alguém que está aqui dentro dessa sala, não é verdade? Érica, fala um pouquinho de você pra gente. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando, como o Dr. Marcos disse, de um procedimento tão importante, e tão, às vezes, desconhecido, pelas pessoas, Muito desconhecido. Gente, que ótimo. Então, estamos aqui, por um acaso, nós descobrimos aqui na antessala que a Érica e a Daniele são pacientes do Dr. Marcos, não é verdade? Foram, né? Continuam sendo, doutor? Porque se precisarem novamente, quem que vão procurar? Isso? Com certeza. Tá vendo? Olha, e ele não sabia. Você imagina, gente, se a gente chama ele aqui e vem uma paciente brava, hein, doutor? Você já imaginou? Eu tô perdido. Mas a gente protege o senhor, fica tranquilo. Obrigado, a gente cuida da integridade dos nossos convidados. Gente, então vamos lá. Vamos partir para as nossas... eu gostaria que vocês não se esquecessem de convidar as amigas para poder participar desse nosso bate-papo, tá? Porque, como a gente comentou aqui, a fertilização in vitro ainda é um assunto pouco conhecido. Nós vamos dar algumas informações aqui que talvez vocês não saibam e que é de grande valia para a população, tá? Então a gente espera que você convide suas amigas a participar do nosso bate-papo aqui, fazer perguntas, para tirar dúvidas. O doutor Marcos está aqui, eu falei para ele que eu só deixo ele embora depois das 5 horas da tarde, né, doutor Marcos? Eu fico aqui. Aí, o doutor Marcos já está garantido, tá? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem, me ajudassem a fazer esse programa, um programa extremamente útil. Então, vamos convidar as amigas para poder assistir a esse nosso programa de hoje, que está maravilhoso, tá? Vamos lá, então vamos partir para as nossas perguntas maravilhosas. Vamos começar com o doutor Marcos, que eu quero abusar dele um pouquinho. Fala para nós, doutor Marcos, sobre o seu trabalho. Desculpa essa intimidade de você, mas você realizou o primeiro procedimento de fertilização assistida em hospital público no Brasil, é isso mesmo? Eu fui docente da USP aqui de Ribeirão Preto por mais de 20 anos. E aqui na USP, aliando pesquisa, aliando a parte assistencial, começou esse trabalho de reprodução assistida. E nós tivemos início lá pelos anos 90, e nós tivemos o nascimento do primeiro bebê de fertilização aqui, realmente em Ribeirão Preto. Foi o primeiro nascimento
de bebê de fertilização in vitro em hospital público do Brasil. E fomos aqui, foi o senhor que foi o pioneiro da técnica. Na verdade, é uma equipe, né? Na verdade, a gente não faz nada sozinho. Não faz nada sozinho. Muitas vezes as pessoas imaginam que sou eu que faço tudo, eu que participo do laboratório, mas não. É sempre uma equipe, mais de um profissional médico, a parte de laboratório, enfermagem e tudo mais. Mas eu fiz parte dessa equipe, sim. Eu perguntei no intervalo aí, nem queria ficar conversando muito com o doutor Marcos, porque ele tem um papo tão gostoso, e eu fui perguntando, falei, não, doutor, chega, vamos conversar lá dentro. Bom. Eu perguntei para o senhor se o senhor tinha ideia de quantos bebês o senhor já ajudou a vir aqui ao mundo, quantas mamães o senhor já fez? Eu não tenho, não sei. Afinal, são 26 anos fazendo isso. Né? O primeiro bebê foi quando, doutor? 92. 92. 26 anos fazendo bebês e mamães. É que, na verdade, essa questão da gente contar quantos tem, a gente nem se importa muito, né? Porque o gostoso, eu sempre digo para os meus pacientes, quando a gente faz um tratamento, faz um procedimento de fertilização, a gente participa junto, a gente está junto, a gente sabe todo o estresse, todo o sofrimento que existe por trás disso. E quando a gente tem sucesso, eu digo, você vai ficar feliz. Eu também vou. Que bom. Não vou ficar tão feliz que nem você, não. Mas eu vou ficar feliz. Do mesmo modo, quando temos insucesso, eu sei que você vai ficar triste e eu também vou ficar triste. Então, essa participação de estar sempre trabalhando junto é muito gostoso. Então, a gente se envolve com isso. E a questão de quantidade é secundária. É secundário. É porque cada um é único, né? Na realidade é isso. Exatamente. Então, não interessa o montante final. É que cada um que o senhor consegue o sucesso, aquilo o senhor sabe a felicidade, a alegria, o amor que aquela criança está preparada para receber, né? Porque é difícil, não é? É um processo bem complicado, né? A gente diz que sempre filho, ele sempre é bem desejado. Agora, um filho que é obtido através de um tratamento desses, talvez eu possa dizer que seja mais bem desejado ainda do que os outros. Desejado com mais força. Mais força. Com mais isso, força, né? Essa, exato. Nós escolhemos esse tema para essa semana porque a gente está antecedendo, né, o domingo do Dia das Mães, na verdade. Isso. E eu queria fazer uma pergunta. Érica, o que é para você ser mãe? Você consegue definir? Você consegue tirar palavras para definir? Pela respiração. Acho que não. Bom, na verdade foi um sonho, né? Um sonho que se tornou realidade, assim, um pouco inacreditável, né? Em algumas circunstâncias, pelo tempo de tentativa, mas com a fertilização, né? Eu pude ter a chance, né? De ser mãe e, assim... Hoje eu brinco, né, eu costumo dizer, a gente acha que ama marido, ama namorado, mas a gente só descobre o verdadeiro amor quando se tem um filho, né? E assim, não tem palavras, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, é a minha filha. E Érica, é a Júlia, não é isso? Está com 3 anos e meio? 3 anos e 10 meses. 3 anos e 10 meses. E você passou por outros processos até chegar à fertilização in vitro? Ou você, a partir de alguma indicação do médico, você achou que esse fosse o melhor método indicado para você no seu caso? Como é que você chegou no método fertilização in vitro? Na verdade, eu casei, eu já tinha 34 anos, né? E o meu ginecologista brincava que eu não tinha muito tempo, né? Que eu já estava velha ainda, ele brincava. Você precisa se você quer filho, e o meu sonho, eu acho que é difícil a mulher que não tem esse sonho, né? Às vezes a gente conversa com a pessoa e fala, eu não quero ser mãe. Eu fico até meio assim, porque eu acho que a maior parte das mulheres tem esse sonho, né? E eu falava, nossa, eu quero, claro que eu quero. Aí, como eu já tinha casada um pouco mais velha, né? E a gente brincava e falava, então vamos correr contra o tempo. Aí a gente tentava, né? Pelos métodos convencionais, tradicionais, normais, e não conseguia. E aí ficamos aproximadamente uns 3 anos tentando e a gente não conseguia. Aí o meu ginecologista pediu uns exames mais detalhados. Aí foi detectado alguns problemas, tanto em mim quanto no Rodrigo, que aí nós tivemos que partir para a fertilização. Aí ele me falou, olha, a única opção que a gente tem para você aqui hoje é procurar uma clínica de fertilização. Fui em várias clínicas e a que eu me identifiquei foi
Na Clínica Matrix, com o Dr. Marcos, que realmente é uma graça. E você chegou, assim, então, conversar com outros médicos. Sim. E você procurou, então, ter uma empatia com aquela pessoa, que seria a pessoa que traria para você o seu sonho. Na verdade, foi mais por confiança mesmo. As clínicas que eu visitei, assim, eu não tive a confiança que eu senti lá, né? O acolhimento que eu tive lá. Tanto é que hoje a gente brinca, a gente fica amigo de todo mundo, da recepcionista, de todo mundo. A gente acaba, assim, criando um laço muito forte de amizade com eles, né? Um vínculo, né, na verdade, que a gente nunca esquece. E foi por isso, foi pelo acolhimento, na verdade, é claro que pela empatia, pela forma como o Dr. Marcos nos acolheu e nos explicou todo o procedimento, todo o processo, né? E eu pude sentir uma confiança maior, por isso que eu optei por fazer lá. E você, dentro desse processo, como foi? Você já conseguiu a fertilização no primeiro? Como que aconteceu? Como é que foi esse processo? Nós conseguimos no primeiro. Ainda a gente brincava, falava, se não conseguir no primeiro, não vai ter filho, porque não vai dar mesmo, porque a idade já estava, né, quase 39 anos, eu já estava quando deu certo. E aí eu fui, sim, com a cara e com a coragem lá na fertilização, mas com todos os exames sabendo o que eu tinha, né? Que eu acho que foi até mais fácil para poder fazer o tratamento, né? Fazer o que a gente queria, o que a gente buscava. Então, assim, eu acredito que... eu não sei te explicar, assim, mas foi bem assertivo. Eu não me arrependo. Que coisa boa, né? Doutor Marcos, ouvir isso é muito bom, né? Acho que emociona e traz para o senhor também o reconhecimento de um trabalho muito bem feito, né, doutor Marcos? São procedimentos que a gente faz que sempre trazem emoções, né? A gente vê chegando uma paciente que está fragilizada, que está tentando obter um sonho já há muito tempo e, como eu disse, a gente participa junto. Então eu acho que a gente não só ser técnico, não só ser científico é importante, mas ser humano é importante. É importante a gente acolher, a gente, como digo, a gente estar junto. E é gostoso, é muito bom. É uma família, é uma família. Isso que é importante. Cíntia Machado Dias, ela está dizendo aqui, ó, eu não fiz a fertilização, mas fiz 2 inseminações sem sucesso. E isso é muito desgastante, emocionalmente mesmo. O que a gente poderia falar para ela não desistir? Não é de não desistir. Que ela disse que foi decepcionante. Não desistir, né? Não. É o ideal, não é, doutor? Não desistir, insistir. Sempre, é verdade. Que nem todas conseguem no primeiro momento, não é mesmo? O que a Cíntia fez foi procedimento que tem uma taxa de sucesso menor do que a fertilização. Qual que é a taxa hoje, doutor, da fertilização in vitro? Ela depende da idade. Abaixo dos 35 anos é mais de 60%. A média é em torno de 50%. Já uma inseminação intraútero, que é um procedimento mais simples, a taxa de sucesso é ao redor de 15%, 20% no máximo. É um procedimento mais simples. Se ela achou desgastante esse procedimento, pergunta para as meninas. A fertilização é mais. É bem mais. O resultado é melhor, mas o desgaste também. Daniele, e dentro do que a gente está conversando aqui, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, por que você decidiu, né, chegar e optar pela fertilização in vitro. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu nunca quis ser mãe. Nunca quis. Eu tinha horror à criança birrenta, mas a partir do momento que eu conheci a minha companheira Ana Paula, surgiu essa vontade de ter uma família. E aquela vontade de ser mãe apareceu junto com isso. E era uma vontade das duas. O único jeito que a gente achou que seria o mais correto era procurar uma clínica de fertilização. Tanto que a gente chegou no Dr. Marcos com 5 meses de relacionamento. 5 meses? Ele parou, ele falou assim, quanto tempo? Vocês têm certeza que vocês querem? Porque é uma coisa pra vida toda. Acho que ele sentiu ali, né? E quanto tempo que vocês estão juntas? Eu falei 5, né? 5 anos? Não, exatamente. Anos, não meses. Eles têm certeza, filho? É coisa séria. Tipo bronca de pai, sabe? Filho dura pra sempre. E a gente tinha certeza absoluta de que era aquilo que a gente queria.
E continuamos, foi de primeira também, na primeira tentativa. Você é bom de marcar gol, hein, doutor? Não sou eu, não. Os forninhos é que são bons. Os forninhos são bons. o bolinho o senhor põe a massa lá, mas o forninho é que assa. Eu sou bem. E é uma coisa indescritível ser mãe, não tem como você colocar isso em palavras. Eu não imaginava que seria assim. É uma transformação. No momento em que a criança nasce, que olha o seu filho, você se transforma. Você vira mãe na hora que nasce, né? É completamente diferente. Tem muita gente que passa, eu tô grávida, curte a barriga, eu sou mãe, mas a hora que você vê que amamenta pela primeira vez, é uma transformação completa. Continuo não gostando de criança birrenta, mas os meus são. Quando tá na barriga a gente pensa que ama, mas quando nasce a gente tem a certeza, né? Nossa, é incrível. É um amor que você corta um pedaço do teu corpo para ajudar, você doa a sua vida completa. E a sua história é muito interessante, eu até queria fazer a observação que você falou da sua parceira, né, da sua esposa, vamos dizer assim, né? Eu queria saber, doutor, hoje está sendo mais comum os casais homoafetivos procurarem a fertilização? Tem um aumento dessa taxa? Não, essa procura, ela sempre houve. Mas realmente a procura está sendo maior por causa de divulgação. Eu acho que isso é importante, ou seja, é o casal saber que ele não é discriminado, que ele pode fazer. Existe toda uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina sobre isso. Não é ilegal, não há nada errado em um casal homoafetivo tentar uma fertilização in vitro. Não. Inclusive o próprio Conselho Federal de Medicina, ele vai sempre soltando algumas regulamentações a cada 2 anos. E uma das coisas que ele atestou, que já era feito antes, é a possibilidade de você ter um óvulo de uma mulher ser fertilizado com o espermatozoide do banco de sêmen e esse embrião ser transferido para outra mulher. E aí você teria um filho com um óvulo de uma na sendo barriga gerado da outra. na barriga de outra. Ah, interessante. Mas isso é regulamentado. Isso é regulamentado. E o DNA sai das duas, doutor? Não, o DNA vai ser da mãe biológica, da que você deu o óvulo. Sim. Mas vai ser uma criança com 2 mães. Sim. Porque a mãe que vai gestar e vai dar à luz, ela é a mãe. Do ponto de vista legal, ela é a mãe. Ela é a mãe. Mas o óvulo é da companheira. O que é interessante porque também regulamenta uma série de pontas que podem ficar soltas aí judicialmente, caso de uma possível guarda, né? Mais na frente, exato, caso haja a dissolução da relação, né? Também tem mais seguro, vamos dizer, mais amarrado, né, doutor? Isso é interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que ela procura uma clínica e que o médico lá dessa clínica, o responsável, ele vai fazer o que ele achar que está na cabeça dele. Ou seja, que ele faz as coisas boas ou eventualmente coisas erradas. Isso não é verdade, ou seja, existem normas que já estão bem estabelecidas. E eu acho que isso deixa-se os casais mais confortáveis, mais seguros. E por isso também a importância, doutor, de procurar uma clínica com um médico responsável, bons médicos, né, com uma boa assessoria, né, e eu acho assim, eu me imagino numa situação dessa, eu imagino que o estresse psicológico deve ser muito grande, né. Érica, você tem a sua formação em psicologia, como é que você conseguiu ver todo esse processo, como é que você sentiu, como seu marido passou por isso, como que foi que tudo que aconteceu? Você fez através do banco ou do esperma do próprio marido? Não, nós fizemos com os meus óvulos e com o esperma do Rodrigo. Certo. E a gente, engraçado que a gente falava, né, se a gente não conseguir pela fertilização, a gente não vai adotar. A gente queria nosso, né? Nós queríamos um filho nosso. Você responde já, a gente precisa dar um break aqui. Gente, rapidinho break, não vão embora, fiquem aí, já a gente volta. Hoje o nosso tema é fertilização in vitro, do sonho à realidade. Segundo um artigo da Clínica Matrix, a fertilização in vitro pode auxiliar casais na busca pelo sonho de ter filhos.
O método pode ser a última possibilidade para futuros pais, que por vários motivos não conseguem conceber uma criança nas maneiras usuais. Embora a fertilização in vitro atualmente seja mais acessível do que quando começou a ser aplicada no Brasil, ela ainda tem um custo financeiro alto. No entanto, existem alternativas como compartilhar óvulos colhidos durante o procedimento de reprodução humana, que pode ser uma oportunidade para redução de até 50% dos custos do tratamento. Antes de eu continuar com o Dr. Marcos falando sobre essa questão dos custos, eu só queria que você terminasse, Érica, de falar como que foi a sua parte psicológica dentro desse processo da busca da fertilização in vitro. Como é que seu marido participou? Como é que foi isso para vocês? Na verdade, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Quando o meu ginecologista disse que eu teria que partir para a fertilização, eu já fiquei desesperada. Tanto é que quando chegamos no Dr. Marcos, eu tinha 1.500 dúvidas, né? Assim, muito ansiosa, muito, né, perguntando demais, né? Então o doutor falava, calma, Você levou anotadinha, assim? Porque de vez em quando eu vou no médico, eu anoto as coisas que eu quero perguntar para não esquecer. E eu chegava em casa e falava, nossa, eu não perguntei isso. Não, mas a gente vai voltar lá, você pergunta. Nossa, eu não posso esquecer. Porque assim, as dúvidas são muitas, a ansiedade. O procedimento em si, aqueles 15 dias, né, doutor, de espera para saber se deu certo ou não, aquilo é um martírio, aquilo é uma cruz. Meu Deus do céu. E olha, psicóloga, hein? Exatamente, eu falo casa de ferreiro, espeto de pau, porque não tem como falar, mas você é psicólogo, você tem que controlar. Não existe, porque o desejo, a vontade é tanta que você quer que dê certo, tem que dar certo, né? Então, assim, você não consegue controlar os ânimos, a emoção, sem contar que você sai xingando todo mundo, sai de perto, não tem paciência com ninguém te entende, mas é um misto de emoção com ansiedade, com frustração, às vezes a gente se sente até frustrado, será que vai dar certo ou não? Mexe muito com o psicológico. Mexe completamente. O tratamento, eu não sei, né, de repente eu posso estar falando a palavra errada, é um pouco invasivo, né, doutor? Sim. Muitas picadas, muitos remédios, assim, com horários regrados. Pra mim foi assim, foi bem difícil, tanto que quando eu descobri que eu estava grávida, eu liguei na clínica aos berros, né, pra Ruth. Deu tanto meu exame, eu tô grávida, Ruth, tô grávida. Sim, pra mim foi a maior realização, até arrepia, né, de falar, da minha vida. Ela fez, realmente, você tá grávida, e agora, o que eu faço? Assim, totalmente perdida, né, agora o que eu faço? Agora você vai gerar e É aquela história, né, do cachorro que sai correndo atrás do carro, né? E corre, quando o carro para, ele não sabe o que ele faz. O que ele faz, exatamente. Opa, tem papagaio de pirata entrando aqui. Tem papagaio de pirata. Hora de printar a tela. Print, por favor. Mas esse é o nosso papagaio de pirata, viu, gente? Esse é sempre o nosso convidado extra que ele aparece por aqui, viu, doutor Marcos? E o interessante é que mexe com a família toda, né? Mexe com todo mundo. Porque todo mundo fica, nossa, mas você tá demais, você tá insuportável, não sei o quê. Nossa, pelo amor de Deus, o que vai fazer? O que vai fazer isso? E aí, a hora que você descobre, você não sabe se você volta calma ou se você vai cuidar dos anseios que ficaram atrasados ali, que é, né, as tremedeiras, os mal-estares. Nossa, eu tô me sentindo mal hoje, por que será? Mas eu acho que é porque eu tô somatizando aquilo que eu tava vivendo em todo o tratamento, né? Mas é muito desgastante mesmo. É uma tensão, pelo menos no meu caso, foi uma tensão terrível. Eu não sei se por ser muito ansiosa, né? Somatizou mais ainda, foi muito difícil. E você, Daniela, você passou por essa emoção 2 vezes. Você tem duas crianças geradas pela fertilização in vitro. Ou seja, você teve coragem de passar pela primeira vez. Porque vamos dizer ali que você era ignorante no processo. Era. Não é verdade? E aí você tentou a segunda vez. Você teve coragem de tentar a segunda vez. Que veio a pequenininha. A Lívia. Tá com 5 meses. E o Eric com 8 anos. E como é que foi essas sensações para você? Saber que estava grávida, como é que foi? É a mesma coisa, eu sou muito ansiosa também, passei muito mal. Até sair o resultado do exame. Demora 15 dias, é isso, gente? 15 dias. Que judiação, hein, doutor Marcos? Eu gostaria que fosse menos, mas é 15 dias. 15 dias. São os piores 15 dias da vida da gente. Não, mas eu comprei a partir do 9º um teste de gravidez por dia de farmácia. E eu fazia. E aí aquela faixinha ia ficando cada dia mais escura. E eu já sabia, não deu certo. No 15º dia eu ia só pra confirmar. Pra ter certeza. Mas, assim, eu passei muito mal na minha segunda gravidez, que foi a da Livinha.
foi bem diferente uma gravidez da outra, mas a sensação de espera, de angústia é a mesma. Enquanto você acha que... Eu não sei se é porque a gente fez a fertilização, a gente tem muito mais medo do que pode acontecer. Se é aquilo realmente, se é normal, o que está acontecendo comigo, será que é normal? Será que todo mundo passa por isso? E aí a gente vai ficando mais nervosa, mais angustiada, come mais, passa mais mal, é bem legal. E Érica, assim, valeu a pena todo o esforço? Nossa, com certeza. Como é que você manteve o casamento? Com certeza. Com esse estresse todo? Eu brinco, eu falo, se eu tivesse que ter outro filho, mas se eu fizesse a fertilização hoje, nascesse amanhã, eu faria, mas senão não. Porque eu também, como ela, passei muito mal na minha gestação, né? Eu tive uma depressão, né? Não muito... Nossa, que depressão, mas um princípio, eu tive muito problema estomacal. Ai, eu também. Muita azia, muita queimação. E eu brincava que se um circo precisasse de alguém para engolir fogo, eu tava ali. Porque eu queimava demais, eu sofri demais. Eu cuspia os 9 meses de gestação. O meu ginecologista na gravidez, ele brinca, ainda a gente tem um CDzinho lá, ele fala... Érica, até que enfim, hein, vai acabar o sofrimento, porque a minha boca assava, eu vivia cheia de ferida, de tanto que eu cuspia, eu salivava. Eu não saía de casa, porque eu ficava com toalhas de banho na mão. Foi bem, sim, difícil, bem sofrível. Mas é que ela falou, a hora que nasce, acabou, eu nem lembrava mais que eu tinha passado por tudo isso. Nasceu a Júlia, nasceu com ela uma mãe... Uma super protetora, que eu sou até demais, assim, neurótica até, assim, demais. Ô, Daniele, e assim, você me disse o seguinte, em relação a... Você teve... Com 5 meses, você encarou esse processo todo. Como é que você manteve a relação? Porque eu imagino, você já estava casada há 4 anos. E você estava com 5 meses de relação e virou um dragão. Não é verdade? Virei, coitada. Ela tá com o lugarzinho guardado no céu, do ladinho direito ali, pronta. Foi, assim, foi bem complicado, porque tudo na nossa vida foi bem rápido, muito rápido. A gente não teve namoro, a gente já foi morar junto, desde o primeiro dia de relacionamento. E resolvemos ter um filho e já não pensamos muito, né, no que ia fazer, e já partimos para a luta. E eu fiquei insuportável. Mas ela também é uma pessoa meio difícil. Então a gente foi balanceando. Mas é corajosa também, Mas é né? muito amor. É muito amor. Todas as pessoas que nos conhecem, que fazem parte do nosso convívio, sabem que a nossa relação é baseada no amor. Com os filhos, com a gente. Então não teve briga, não teve dia que eu precisei de uma mão para ser estendida que a dela não estivesse lá. Então ela me acolheu sempre, todas as vezes que eu passei mal, até as vezes que eu tava para passar mal, ela já antecipava, e o amor perdurou. Que coisa boa ouvir isso. Emociona, né? Emociona e porque... ela não teve o desejo de engravidar? De jeito nenhum. Ela olha pro Dr. Marcos e fala assim, não, aqui não. Se entrou vai ter que sair, ali não dá. Ela tem pavor. E na época que houve a inseminação, você fez com o seu óvulo, com banco de esperma, mas não chegou a utilizar o óvulo da sua companheira? Não, ela tem pavor disso. Tem pavor mesmo. Não rela aqui? Não, de jeito nenhum. Doutor Marcos não rela aqui? Não. Então tá bom. Doutor Marcos, e tem aumentado muito a procura das mulheres para esse tipo de... Tem, os dados que são obtidos aí da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostram que sim, que a procura para tratamentos de fertilização in vitro tem aumentado bastante nos últimos anos. E eu acredito que uma das causas seja também a disseminação, ou seja, a informação, as pessoas saberem que isso existe, que é possível, a desmistificação do tratamento. E a outra causa é a diminuição de custo. Vamos já falar com todas as letras. Hoje, um procedimento de fertilização in vitro, ele custa em torno de quanto? Ele é variável, Soraya, porque existem dois componentes no tratamento de fertilização básicos. Um é o componente clínica, é o que você vai fazer na clínica, a coleta de óvulos, a indução de ovulação, o anestesista, ultrassonografista, etc. Esse é um custo que a gente procura ter sempre ele como sendo algo fixo.
Certo. Existe um custo variável, que é o custo das medicações. Que varia de paciente para paciente. Não são medicações baratas, não é? Não. Então são medicações que elas vão utilizar, são medicações que especiais, você não encontra em qualquer farmácia, e a quantidade que vai ser utilizada varia de pessoa para pessoa. Então sempre vai ter um custo que ele é variável. Para a gente ter uma ideia, assim, mas você vai ter, por exemplo, um gasto. Lógico que existem situações que não podemos falar depois, que o custo é até menor. Uhum. Mas, em média, ele vai variar entre 10, 18 mil reais, mais ou menos. Contando tudo. Eu confesso que eu achava que era mais caro. Se você quiser, a gente aumenta o preço para você. Eu já tenho 2, eu tomo Actos, não preciso de mais um. Isso que você falou, Soraya, é uma verdade. Existe uma falsa ideia de que o custo, todo mundo sabe que é um custo alto, mas muitas pessoas pensam que é impossível. Quando se começou a fazer fertilização no Brasil, se cobrava em dólar, para você ter uma ideia de como é que era inacessível. E só podia fazer fertilização artista, pessoas lá da Rede Globo, porque era o Pelé, custo muito etc. Alto. Era muito alto. Não é. A parte custo, a gente tem que ver com bastante cuidado, porque é um investimento, na realidade. A gente fala custo Sim. porque é um valor, mas é um investimento num sonho. Por isso que eu digo que eu acho... Eu sei que, gente, eu não posso falar que 10 mil, ou 18 mil, ou 20 mil, falar assim, isso é barato. Não, não é. Mas aqui se propõe, certo? Aqui se propõe esse investimento, né? Quando você olha, por exemplo, o lado da clínica, custo, a parte mais forte realmente desse custo é material, laboratório. Tudo importado, né? São produtos importados. E aí, se eu quiser reduzir muito o meu custo, será que eu continuo? Eu consigo fazer uma redução drástica mantendo a qualidade? Não acredito. Então, essa questão custo a gente tem que olhar com bastante cuidado, que é a parte, vamos dizer assim, o coração de um tratamento é o que as pacientes não veem, que é o laboratório. E como é que é a possibilidade da redução, doutor? Aqui falaram que tem uma oportunidade para redução de até 50% do custo do tratamento, fazendo compartilhamento de óvulos. Como é que seria isso? Sabendo que existe essa questão custo e que isso é importante, a maioria das clínicas nós temos um programa de redução de custo, que nós chamamos de programa Ser Mãe. Então é um programa que ele visa exatamente casais que tenham rendas menores, mantendo o mesmo tratamento, ele é idêntico para todo mundo, mas oferecendo a um custo menor. É basicamente um tratamento que, digamos assim, ele cobre as despesas. Entendi. Mas é importante a gente termos esse tipo de tratamento. E existem situações que ele pode ser reduzido mais ainda, que é a questão de doação de óvulos. Então, mulheres jovens, abaixo dos 35 anos de idade, ela pode fazer um tratamento porque ela precisa de fazer uma fertilização para poder engravidar, e ela pode ter redução desse custo doando óvulos, para quem não pode ter óvulos. Ter óvulos, entendi. Mulheres que têm menopausa precoce, que fizeram tratamento para câncer, usaram quimioterápicos, etc. Então essas mulheres precisam de óvulos. E você pode ter essa redução doando óvulos. Interessante. É você ajudando o próximo, você consegue se ajudar. Exatamente. E isso, inclusive, também não é coisa da minha cabeça, é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, que é a doação de óvulos compartilhada. Interessante. Eu acho é um estímulo. Eu acho que é legal. E a experiência é boa. Eu acho que eu, por exemplo, eu sou doadora de órgãos, porque eu acho que é extremamente importante, e na época teve uma opção para a gente colocar na carteira, eu fui lá, fiz uma nova carteira de identidade, para que aquilo constasse na minha carteira, que eu era doadora de órgãos. Porque eu acho muito interessante, porque a gente pensa muito nisso quando a gente precisa, né? Quando então, por exemplo, eu poderia fazer a doação para ajudar aquelas pessoas que não têm. Por que não fazer a doação? Né? Então, tudo bem, a doação de órgãos tem um monte de mito em relação que vão te matar para poder roubar seu rim, vão te matar para, né? Não é assim, é tudo regulamentado. Para você fazer a doação precisa passar por vários médicos, atestar realmente, né, que você está morto, ninguém vai te matar para roubar seus órgãos, né? Apesar que uns
só serviriam assim nessa vida de meu Deus, né? Mas então, eu acho muito interessante isso. E nessa possibilidade, então, surge uma possibilidade de você reduzir o custo do seu tratamento ajudando o próximo. Isso é o máximo. É, porque eu sempre digo que doação é um ato de amor, né? Você está doando algo que a outra pessoa está precisando. Você não pode comprar um óvulo. Então você receber um óvulo, quantas pessoas estão querendo ser mãe, procurando esse objetivo e não tem como. E não vai usar tudo óvulo também que tem lá dentro, né? Não tem, a caixinha de óvulos tem bastante, né? Não precisa usar, você não vai usar tudo, né? Não. Porque quando você faz uma indução de ovulação que realmente não é legal, são vários dias de medicação, altera o humor, tudo isso, né? Não é simples assim. Mas o objetivo é a gente ter mais óvulos, 10, 12, 15, 16 óvulos para você selecionar, para você escolher. Então você vai ter óvulos que você pode não precisar, você não precisa de usar, você não vai usar todos aqueles óvulos. Então por que não doar? Usou ali, vai usar um... E tem casos de fertilização de gêmeos? Desculpe se a pergunta foi muito idiota, mas não. Por exemplo, eu quero engravidar de gêmeos, há essa possibilidade ou isso acontece naturalmente? Eu já tive casais que me procuraram porque queriam ter gêmeos, pura e simplesmente. Quando você faz um tratamento de fertilização, você aumenta a probabilidade de ter gêmeos, mas não é certeza. Quando você faz uma transferência de mais embriões, você aumenta a chance de gestação e a chance de gestação múltipla, gêmeos, trigêmeos e assim por diante. Por exemplo, no caso gêmeos, a chance de você ter gêmeos naturalmente, na população geral, ela é menor do que 1%. Quando você faz uma fertilização e você transfere, por exemplo, 2 embriões e a mulher engravida, a chance dela estar grávida de gêmeos é 20%. Certo. Você vai lá e 20%. É minoria em relação à única, que é 80%. Mas olha quanto nós estamos aumentando a probabilidade. Muito, né? Muito, E para aquela que tem o sonho de ser mãe de gêmeos, que eu acredito que ela tenha alguma falha cerebral, para querer ter 2 filhos ao mesmo tempo, né, gente? Não, sério, gente, é porque o meu filho, ele passou 10 meses sem dormir. Então ele dormia de 1 hora no máximo à noite. Então eu me lembro, imagina, se na hora que ele dormisse o outro chorava acordando, ai gente, eu ia ter um treco, pelo amor de Deus. Não, mas é legal. Em compensação, crescem juntos também, né? Então tem o... tem todo lado lindo da coisa, né? Mas eu acho assim, ai gente, eu não sei porque eu sofri muito. Você imagina ter 2 bacurebinhos ali pra você cuidar, enquanto um chora, o outro dorme, você chora. Ai meu Deus do céu, ia ficar louco. Né? Do ponto de vista biológico, o ideal é a mulher ter um filho por vez. Sobrecarrega muito o corpo, doutor. Sim. Mas gêmeos é uma exceção, eu diria assim, não é algo que você deva procurar. Você fala, eu quero, se acontecer, aconteceu. Doutor Marcos, aproveitando mais o senhor um pouquinho, nós ouvimos falar fertilização in vitro, inseminação e reprodução assistida. É tudo a mesma coisa? Tem diferenças? No que se pontua essas diferenças? A reprodução assistida é o termo geral para designar todo tratamento de reprodução que é assistido por profissionais. Então existem profissionais que prestam assistência para a reprodução. Então é uma reprodução que não é natural. Então essa é a reprodução assistida. Geral. Certo. Então é um termo geral. O que pode ser considerado assistida? O chamado coito programado. É quando você faz um acompanhamento, determina o dia ovulatório e nesse dia o casal tem relação sexual. A inseminação intraútero é um processo semelhante, só que no dia ovulatório coloca-se sêmen previamente preparado intraútero. E a fertilização in vitro, quando se colhe óvulos, se fertiliza com o espermatozoide e se coloca um embrião dentro do útero. Então todos esses métodos são métodos que fazem parte da reprodução assistida. Uns mais simples, que é o coito programado e a inseminação, que a gente chama de baixa complexidade, e o de alta complexidade, que é a fertilização in vitro, que também é um termo genérico. Você pode ter a fertilização convencional e a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Doutor, são várias as possibilidades, então, das mulheres hoje que se determinam em ter filhos
Sim. que desejam, na realidade eu não sei muito bem se esse termo é correto, né? Desejam ter filhos. Eu acho que na realidade elas desejam ser mães, porque é diferente, né, de Sim. ter filho. Ter filho, você põe filho no mundo a rodo, né? Não é isso, Dani? Ter filho é diferente de ser mãe, não é bem isso? diferente, porque existe a possibilidade da adoção para se ter um filho. Eu queria ser mãe, sentir a minha barriga crescer, amamentar. Eu queria passar por tudo isso. Se eu não quisesse, a gente poderia ter optado pela adoção. Iríamos ter um filho, seríamos mães também, mas sem passar por tudo isso que a maternidade traz. E também tem muitas outras aí que têm filhos, mas não são mães, realmente. Então, na realidade, você quis ser mãe e quis ter filhos. As duas coisas. As duas Duas coisas. vezes. Duas vezes. Duas vezes. Que é corajosa, né, doutor? Passar por dois procedimentos, né? Então, assim, doutor Marcos, o que o senhor acha que deve ser discutido entre o casal antes de partir para a procura de um método desse? Porque a gente já falou, né? É desgastante, para a família é desgastante, é um investimento alto. O doutor Marcos já ponderou ali, filho é para sempre, né? Porque eu digo o seguinte, como eu passei por duas gestações, eu digo assim que aquela mulher que pensa que ter um filho segura casamento, ela está fazendo exatamente ao contrário. Ela está enfiando uma faca no peito do casamento. Porque ter filho para segurar casamento é a melhor forma de você acabar o casamento. Até porque você quer matar o seu marido, na maioria das vezes, logo após o nascimento do seu filho, não é verdade, Dani? A Ana passou por isso também. Né? Ainda passa, coitada. Né? Você também, André? Você já quis matar o marido? Já, o cheiro dele me incomodava. Você acredita? Então, quer dizer, se você tivesse num momento de crise, era a faca e o queijo na mão para poder matar esse casamento. Então, doutor Marcos, o que o senhor acha que tem que ser ponderado nessa hora aí, antes de partir para essa procura? Isso que você colocou é importante, porque eu também acredito que filho, ele vai dos dois extremos. Casal que não estão bem relacionados, filho separa. Casais que são bem relacionados, filho une mais ainda. Parece que torna essa liga, tá aí o exemplo, né, Daniela, de 5 meses já são agora quase 9 anos. 10 anos. 10 anos em outubro. Então, eu acho que filho tem esse lado legal. Quando um casal está tentando engravidar e não consegue, lógico, existe a parte técnica, etc e tal, mas é importante que ele discuta sem sentimento de culpa, porque isso é uma das coisas que é bastante frequente ter no casal. A culpa por eu não ser mãe é sua, você que é o culpado. Não existem culpados nessa questão de infertilidade. As pessoas muitas vezes se sentem impotentes, ou seja, eu não posso ser filho, eu não tenho direito de ser filho, Deus está me castigando. É importante eles não considerarem isso, eles saberem que existe a possibilidade, sim, que eles não estão sozinhos, existem N casais que estão na mesma situação deles, que existem profissionais que estão ali para ajudar, ou seja, que é possível, sim. Não esperar muito tempo, esse é outro dado também importante, principalmente, eu sempre que posso, eu tenho essa oportunidade, eu falo, sempre lembrar na idade da mulher, que é um dado muito importante, para não postergar excessivamente. Estamos discutindo aqui sobre a fertilização in vitro do sonho à realidade. Para realizar o sonho de ser mãe mais tarde, são necessários alguns cuidados importantes, tanto na decisão de engravidar, quanto para garantir o sucesso do procedimento. O especialista lista algumas dicas para mulheres que desejam engravidar após os 35 anos de forma segura por meio de fertilização in vitro. Doutor Marcos, quais são esses cuidados? Nós já conversamos aí, o senhor falou sobre a questão da idade. Eu sou uma pessoa que eu tive meu primeiro filho, minha primeira filha, após os 35 anos de idade, e o meu segundo filho após os 40.
A gente acaba, hoje, a nossa realidade, a realidade da gente sair para o mercado de trabalho, a gente acaba adiando algumas coisas da parte pessoal. Às vezes de encontrar um bom relacionamento, aquela pessoa que você gostaria que fosse pai dos seus filhos. E isso às vezes vai demorando e vai complicando o trabalho do senhor, né, doutor Marcos? Essa questão que você levantou, a idade, realmente é pertinente. Nesse aspecto, doutora, às vezes a mídia ela faz um papel oposto. De desserviço, senhor? De desserviço. Por exemplo, ela apresentar determinadas pessoas que são artistas ou conhecidas, tendo filhos com 49, 50 anos de idade. E aí a população imagina, bom, eu também posso, se ela pode, eu também posso. Isso às vezes ela acaba sendo uma informação que atrapalha, porque infelizmente, por mais que se tenha avanços na área médica, etc., a parte fisiológica, a parte do ser humano, ela continua a mesma de 50, 100 anos atrás. O forninho continua o mesmo. O forninho continua o mesmo, os óvulos, esse é um dado muito importante. Existe biologicamente uma diferença importante entre o homem e a mulher. O homem tem uma fábrica de espermatozoides. Os espermatozoides do homem são sempre jovens. Jovens. E como tem, né, doutor? E são milhões por ml. Já a mulher, ela tem um estoque de óvulos. Então ela nasce com os óvulos prontos. E ela vai utilizar esses óvulos ao longo da vida. Portanto, uma mulher com 35 anos, os seus óvulos têm 35 anos. O do maridão, não. Do maridão, o espermatozoide... Acabou de nascer, o miserável. Meses. O homem demora 60, 80 dias para fabricar um espermatozoide. Então são jovens. E aí a idade, 35 anos, é uma idade que percebe-se que, naturalmente ou não, as chances de gestação começam a diminuir. Isso é provado cientificamente, não é uma coisa que se joga aí, uma informação para pôr medo. Não. Quando a gente fala que começa a diminuir, não significa que seja impossível. Mas a probabilidade diminui. Depois dos 40, essa diminuição é mais rápida ainda. Aos 40, para você ter uma ideia, naturalmente, antes dos 35 anos de idade, a chance da mulher engravidar naturalmente em um mês de tentativa, 20, 25%. Quando ela chega aos 40 anos, essa chance diminui para 5%. Depois dos 43, 1%. Diminuição drástica. E assim, por que eu estava falando do forninho? Porque a gente estava falando do óvulo, né? Mas assim, eu posso chegar, vamos dizer, aos 25 anos de idade eu resolvo, eu vou congelar os meus óvulos e vou usar lá para os 45 anos, perfeito. 50. Eu posso fazer isso. Mas o meu forninho está com 45 anos. Não, eu diria que você deve fazer isso. Porque você congelar óvulos jovens, eles vão continuar jovens para sempre. Então, uma menina que congelou óvulos aos 25 anos, se ela resolver engravidar aos 40, ela vai engravidar aos 40 com óvulos com 25 anos. Saudável. A chance de ser saudáveis, a chance de sucesso é maior. E aí entra o jogo, o forninho, ou seja, o útero. O útero, ele é uma estrutura, um órgão passivo, Soraya. Então, uma mulher de 40 anos, é perfeitamente possível preparar o útero para que ele receba embriões gerados com óvulos de 25 anos, com taxas de sucesso iguais aos 25 anos. Entendi. Então o forninho não tá é tudo problema. bem. Sim, o problema não é o forninho, o problema é o bolo. É a massinha do bolo. O fermentinho. Os ingredientes que a gente vai pôr no bolinho. Exatamente. E você pensa em ter mais um, Daniele? Penso. Jura? O pior é que eu penso. É verdade? Dessa última vez a gente foi esperando que viessem gêmeos, né? Pra fechar a fábrica. E veio só a Livinha, só, né? Só como se um fosse pouca coisa, gente. Mas aí o próximo a gente vai caminhar pra adoção. A gente não vai fazer fertilização mais. Já é um outro processo completamente diferente, bem diferente. Mas a gente gosta de família grande. Coisa boa. Doutor Marcos também, legal. Né, doutor Marcos? Também é legal. Você também gosta de família grande, né? E sim. Essa gestação, ela tem a gestação gerada através da fertilização in vitro, ela tem algum cuidado especial? É uma gestação como outra qualquer? Ou tem algumas características mais peculiares?
Não, ela é uma gestação como qualquer outra. No início a gente sempre teve muito cuidado em relação à gestação obtida por fertilização, instruindo a mulher para ficar de repouso, repouso absoluto era importante, etc. Hoje sabe-se que nem esses cuidados são necessários, ou seja, é uma vida perfeitamente normal. E a gestação em si, ela também é normal, ou seja, ela tem as mesmas boas probabilidades de uma gestação obtida naturalmente, os mesmos riscos, ou seja, é uma gestação idêntica a qualquer outra. Que ótimo. Vamos lá, vamos ver mais alguns recadinhos aqui. A Eliane, histórias lindas, realmente são muito bonitas. Eliane, estou adorando, estou amando esse tema. Larissa, um beijo, ótimo tema, muito esclarecedor, achei que muito interessante, principalmente, eu vi a da Camila Pupim ali, falando, olha lá, ela está falando até que o Dr. Marcos é um fofo. Camila, conheci ele agora e estou confirmando com você. A sua impressão é a minha, viu? Muito obrigada, chefa. Estou bonita hoje? Eu fico sem jeito. Ué, mas o que se pode fazer, doutor? São as suas fãs entrando aqui e falando bem do senhor, hein? Esse é o risco que se corre, viu, doutor Marcos? De vir a público, a ganhar tanto carinho, tanto amor, assim, tá vendo? Muito obrigada, viu, você ter participado aí, tá vendo? O pessoal tá gostando. Ele é um amor, gente. Se vocês vissem ele ao vivo, então é melhor ainda. Vamos ver, Fátima Cordeiro, boa tarde. A Camila falando da ovo doação, achei lindo esse termo, ovo doação é um gesto de amor, lembrando que você ajudando a próxima, você se ajuda também. Doutor, falando em custo, eu esqueci de perguntar, o SUS tem algum tipo de programa, tem algum tipo de programa de assistência para fertilização in vitro? Você sabe que o SUS, a legislação brasileira, ela é estranha. Ela fala que a mulher tem o direito à concepção e à anticoncepção. Só que ela investe em anticoncepção. A mulher tem direito a ter pílulas, DIU, preservativos na rede pública. Mas em relação à concepção, a tratamentos para reprodução, não. São pouquíssimos hospitais no Brasil que oferecem esse tipo de tratamento. Como nós falamos no início, o HC aqui de Ribeirão Preto foi o pioneiro a oferecer esse tipo de tratamento e funciona até hoje. Mas são muito poucos, ou seja, ele não é suficiente para a demanda. A demanda é alta. A demanda é alta. Hoje o senhor tem ideia de quantas mulheres mais ou menos procuram o HC para poder fazer essa fertilização? Não tenho ideia, mas o que eu sei é que realmente... É muito pouco. Nós precisaríamos ter aqui em Ribeirão Preto 5 HC para poder dar conta da procura. Infelizmente todos esses procedimentos são procedimentos necessários e infelizmente o SUS acaba não abarcando tudo que precisava, né? Quando um casal decide ter um bebê, jamais imagino que enfrentarão dificuldades, ainda mais quando já tem uma criança. E sim, nós fomos pegos de surpresa com a notícia de que as chances de termos um filho de maneira natural era de apenas 2% de chances. Devido meu esposo ter oligospermia. O que seria, doutor? É diminuição da concentração de espermatozoides. Ok. Foi muito choro, muita angústia, e a cada menstruação era uma frustração. E junto ao sentimento de fracasso, parecia que tudo conspirava contra nós. Risos. A toda semana, uma amiga ou parente chegava e falava que estava grávida. Passamos alguns anos indo atrás de ginecologista e urologista para resolver nosso caso, e cada médico nos dava uma posição diferente. Foi aí que decidimos procurar um especialista em reprodução assistida, e nos foi dito que nosso caso teria que ser feito uma FIV, fertilização in vitro. Aguardamos mais um ano para podermos fazer este procedimento e este ano fomos atrás para dar início ao tratamento. Já fizemos os exames solicitados e, com a ajuda de Deus, este mês iremos nos submeter a esse procedimento com o coração cheio de esperança e alegria. Só quem passa por esse processo sabe o quão importante é recebermos um positivo e o quão valioso para nós poder gerar uma vida, fruto da nossa união. Para mim, ser mãe é um dom de Deus. Gente, é emocionante, né, doutor?
participar. O senhor me falou 2 vezes aqui para nós qual a importância que o senhor tem dentro desse processo, porque se chega com muita expectativa, né? Se chega com muita sede ao pote, não é, Dani? Você chega assim e fala assim, meu Deus, esse médico vai resolver os meus problemas. E você está preparado para o sim, né? Pode ser que não dê certo na primeira vez. Então você vai com muita sede ao pote. E ele tá lá pronto para te explicar que pode ser que sim, mas também pode ser que não. Tem que estar preparado para as 2 coisas. Que é o mais difícil, né? Porque no fundo a gente sempre acha que vai dar certo, né? Assim, existe muita... Quando você vai fazer um tratamento, muitas vezes tem colegas que dizem, é certeza que você vai engravidar. Mas a gente não tem certeza. Você não tem... Eu não posso falar, Daniela, a certeza que você vai ter seu filho, que vai dar certo. Porque, na verdade, o que nós fazemos... O que a gente faz, na verdade, Soraya, nós imitamos a natureza. Nós imitamos o que Deus faz. O trabalho do laboratório é o mesmo trabalho que acontece numa trompa. O óvulo encontrando o espermatozoide, sendo fertilizado. E colocar o embrião no útero é o que a trompa faz depois de 3, 5, 6 dias. Então o que nós fazemos é o que a natureza faz. Eu sempre digo que quem tem o dom da vida é a mulher. O homem, daqui a pouco, ele vai ser... substituído? Desnecessário. Por enquanto precisa só... Não, ainda tem que abrir, tem que abrir, doutor, ainda tem que abrir vidro de azeitona ainda. O dia que a indústria inventar um vidro de azeitona que se abre sozinho, acabou. Na minha casa não precisa, não. Eu digo assim, a mulher, para ser mãe, ela precisa de um espermatozoide, ela não precisa de homem. Um homem, para ser pai, ele precisa de uma mulher. Que bonito, gente. Adorei. Fala se o doutor Marcos não tem que ganhar um título de borboleta do ano, gente. Adorei. Doutor, o senhor conhece a Daniele Nascimento Paulista? Chamando o senhor de... a Daniele Nascimento Paulista. É a Paula que tá falando. É a Paula usando o Facebook da Dani. Escreveu o papo. A gente conversou aqui, porque você não chegou a ouvir, mas dizem que... Bom, como o Eric, que é o filho da Dani, só tem 2 mães, né? Como se não bastasse uma só, coitado. Tem 2. É 2, menino, desce daí, menino, sai daí. Se tiver namorada, então... Nossa, Vixe. 2 sogras, meu Deus. Pois é. Eu não tinha pensado nisso. Aí, o que acontece? A Dani tem um carinho tão grande pelo Dr. Marcos que chama ele de papi. Vamos ver o papi para o Eric. O Eric tem toda, gente, o Eric tem toda a noção da situação. Ele sabe que ele tem 2 mães, mas ele sabe a importância que o Dr. Marcos teve na vida dele, na gestação dele, né? Então, assim, isso é muito legal, é muito carinhoso. Eu vejo que é muito bonitinho isso aí, viu? Foi muito bonito. Ele é uma graça. Sai do meu face. Sai do meu face, Ana! Ana, sai do Face. Então, assim, gente, eu acho isso, assim, é incrível, porque é um carinho muito grande que se cria, né? E isso é muito importante, porque a gente fala que a empatia com o médico, em qualquer especialidade, né, que a gente procure, e eu acho que hoje tem por tudo que tem acontecido com a saúde, com os adventos dos planos de saúde, a gente vê muito despreparo, às vezes, do médico, talvez até um descaso no atendimento do paciente, né? Eu tinha um médico que às vezes ele me falava assim, ele era cardiologista e tinha várias... Eu trabalhei uma época na indústria farmacêutica, então eu via ele levantava da mesa e ele tinha bastante... pacientes já de idade, e ele fazia questão de levantar, ir lá, e abraçar, e beijar, e falava, como a senhora tá bonita. Gente, a paciente saía da sala radiante. Às vezes o que ela mais precisava naquele momento era um pouquinho de atenção, né? O que a gente vê é muitos médicos tratando doença. A gente tem que tratar doente, não é doença. E hoje, com o advento de tecnologia, de 1001 exames de sangue, ultrassom, ressonância, etc., o médico, muitas vezes, ele deixa de ter esse contato com o paciente. É conversar, é entender o que está acontecendo, é participar e ver aquilo lá não como realmente uma
uma doença, e sim uma pessoa que está te procurando porque está fragilizado, está precisando de ajuda. Isso é muito gostoso, né? Você poder ajudar o outro, independente da sua posição, eu acho que é extremamente interessante. Eu acho que é muito válido e o médico nessa posição, ele está sempre sendo muito mais requerido, né, doutor Marcos? Sim, sim. E isso é muito gratificante, que eu digo assim que, de modo geral, o psicólogo, eu até ia falar antes, mas o psicólogo ele fica um pouco alheio ao problema do paciente para poder ajudá-lo. Certo. Para poder dizer, o caminho que você vai procurar é esse, etc. Eu me envolvo. A gente se envolve, a gente está junto, a gente sofre junto, a gente participa junto. E isso é bom, isso é gostoso. O senhor já foi pai mais ou menos 1.435.000 vezes, mais ou menos isso, né, doutor? Mas milhares de vezes, né? Obrigada, doutor Marcos Moura. Verdade, tem que ter homem e mulher para ter filhos. Não, Iracema, não foi isso que o doutor disse. Ele disse o seguinte, que precisa-se ter pessoas para criar. É isso. Não impede que, independente de ser homem, ser mulher, no caso da Dani é um casal homoafetivo que tem um carinho e um amor muito grande, né? E assim, não importa a forma como a criança é gerada, importa o amor que ela sente. Porque quando o Dr. Marcos falou sobre a questão de estar imitando a natureza, na realidade, quem dá a palavra final é o homem lá em cima, certo? Porque independente de várias, hoje nós temos inúmeros recursos, mesmo assim, as mulheres, ainda existem algumas mulheres que não conseguem engravidar, né? O senhor tem mais ou menos uma média, bom, se tem 65% de possibilidade de uma mulher de 60%, isso, né? O senhor falou, 35%, nós temos 40% de falha aí, e vai diminuindo a medida que essa idade vai aumentando. Esse índice que nós conversamos é o índice por tentativa. Por tentativa. Você pode fazer 1, 2, 3, 4 tentativas. Mas sempre vai existir aí 15 a 20% dos casais que não vão conseguir. De 15 a 20%. Então, a palavra final é do homem lá de cima mesmo, é do papai do céu. Né? Não interessa se a criança é gerada. Isso que a gente tem falado muito, é uma bandeira, não é verdade, André, que a gente traz no clube, que não importa se você é mãe, se você tem um marido, se você tem um amigo, se você tem um amante, não interessa se você foi mãe de parto normal, parto natural, parto humanizado ou cesárea, se você amamentou, se você não amamentou, né? Se você adotou, se você gerou, se você tem o seu filho, se você ainda não tem o seu filho, ou se você já teve e não o tem mais, você é mãe. Independente de como isso é feito, você é mãe. E é isso que a gente bate bastante aqui, que nós somos igualmente diferentes. Igualmente diferentes. Nós somos, somos mães de diversas fontes, né, com diversos parceiros. O que importa é que exista amor. Não é isso? O Fábio Rico está dizendo que eu e minha esposa, adoro quando os homens participam do nosso programa, né? O Fábio Rico está dizendo que eu e minha esposa Renata Belletti, Rico, fizemos tratamento com o Dr. Marcos. Nosso filho Cauê está com 2 anos e 5 meses e ele nos passa segurança e muito carinho. Obrigado, doutor. O senhor está tendo uma chuva de reconhecimento aqui, viu, doutor, pelo seu trabalho. Muito bom. Então, gente, para encerrar, doutor Marcos, alguma consideração final? Não, eu só quero agradecer a todos vocês, foi um prazer conversar sobre isso, que eu acho que é uma coisa interessante, fantástica. Pena que acabou. Pena que acabou. Mas o senhor, eu acho que nós vamos pegar o senhor para um próximo programa. Produção, por favor, anotem o telefone do Dr. Marcos, não deixem ele se esquecer de nós. Não deixem ele escapar. Dani, muito obrigada por você ter participado conosco. Eu que agradeço de novo. E eu queria só lembrar o que você já disse, que não é o processo. Quem dá a vida é Deus, independente de onde for feita. Tem muita gente que tem esse preconceito de um casal como o meu. Quem decide não sou eu, não é ela, não é o Dr. Marcos, é Deus. Se for para ser, vai ser comigo ou com qualquer outra pessoa. Papai do céu é que manda nesse barraco aqui, gente. Não é, gente? Papai do céu sabe o que faz. Andréa Canassia, considerações finais, por favor. O que você achou de participar do nosso primeiro programa aí na minha
co-ancoragem. Adorei, obrigado pela oportunidade que o Clube da Borboleta tem me dado nesse longos e longos né? anos. Gente, muito obrigada mais uma vez. Beijo. Dani, muito obrigada. Doutor Marcos, adorei conhecer o senhor. Prazer. Muito obrigada, André. Obrigada a você, Soraya. Um beijo grande para vocês. Obrigada pela audiência. Até amanhã com Rod Hanna. Beijo. Beijo.